Bom, galera, hoje nós vamos falar de outras medidas, outros dados que também nos ajudam a interpretar o nosso conjunto de dados estatísticos, tá? Ou uma pesquisa estatística. São as medidas de dispersão. E no caso da aula de hoje, especialmente a variância. Na aula passada, nós vimos essas três medidas e essas medidas, elas são medidas de tendência central. A média aritmética, a mediana e a moda. Ou seja, elas concentram em um único número os diversos valores de uma variável ou em um único elemento, né? No caso da moda, quando é uma variável qualitativa. Então, elas reúnem o que representaria o conjunto geral. No entanto, essas medidas elas não expressam o grau de dispersão dos dados, ou seja, se eles estão muito homogêneos, muito parecidos, ou se eles estão completamente variáveis, heterogêneos, né? Se nós temos dados que são mais próximos ou dados que são muito discrepantes. Então, eles não indicam isso. Para isso, a gente tem outras medidas que sim expressam o grau de dispersão. E que medidas são essas? Então, é a variância e o desvio padrão. Para calcular a variância, é importante você seguir um determinado fluxograma. Então, preste atenção, envolve várias etapas. Siga com cuidado que vai dar certo. Primeiro, você precisa calcular a média aritmética dos dados, que a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores. Depois que a gente calcular a média aritmética, a gente vai precisar calcular a diferença entre o dado estatístico e a média aritmética, obtendo desta maneira o desvio de cada dado. Então, quanto cada dado se distancia da média, tá? Esse seria o desvio. Depois de calculado o desvio, nós vamos elevar ao quadrado cada desvio desse. Então, colocar aquele expoente 2, ou multiplicar esse desvio por ele mesmo, tá? Feito esse cálculo, aí nós vamos fazer a média aritmética desses desvios elevados ao quadrado. E aí, nesse caso, nós vamos obter a variância. Então, envolve uma série de cálculos, nada de outro mundo, a gente já conhece todos esses. E agora a gente vai ver um exemplo para simplificar isso aí para vocês. Voltando então àquela nossa pesquisa, para simplificar, eu selecionei apenas os as 5 primeiras regiões, tá? Para efeito de simplificar os nossos cálculos. Senão a gente teria que fazer, né, para os 33 ia ficar muito demorado e talvez não fosse razoável de vocês entenderem. Então, vamos lá. Primeira etapa que a gente tem que fazer, então, antes disso, a gente vai selecionar os dados de 2019, ok? Relacionados a Ceilândia, Planaltina, Samambaia, Taguatinga e Gama. Então, na primeira etapa, a gente precisa calcular a média aritmética. Para quem não se lembra, então, vamos ao cálculo. Média aritmética significa somar todos esses elementos, né? Esses 5 no caso. Então, tá aí a soma, e dividir pela quantidade de dados que foram somados. Então, se foram 5 dados que foram somados, a gente vai dividir por 5, por isso que o 5 está ali no denominador, ok? Depois disso, então, a gente vai fazer a soma, né, dos valores, que vai dar esse resultado, 5.075. E vamos dividir esse resultado por 5, obtendo, então, a média aritmética desse conjunto de dados, que é igual a 1.015. Então, pronto, primeira etapa a gente já fez, calculamos a média aritmética. Agora, a gente precisa calcular a diferença entre o dado estatístico e a média do conjunto. Então, vamos lá, vamos por região, Ceilândia. Então, a gente vai pegar ali o dado, qual que era o valor de Ceilândia? 1.564 crimes. Qual que foi a média que a gente acabou de obter? 1.015. Então, tá ali. A diferença, então, seria a continha de subtração. Fazendo essa conta, dá 549. E a gente vai fazer isso para todas as regiões. Planaltina, 1.061 menos 1.015, igual a 46. Samambaia, 1.008 menos 1.015,
E aqui prestem atenção, o resultado vai ficar negativo, menos 7. Significa que os crimes cometidos em Samambaia já foram menores do que a média desse conjunto de dados, tá? Taguatinga, 734 menos 1015, que vai dar menos 281. Percebam também que ele está distante aí da média para o negativo, então foi bem abaixo da média, né? E Gama, 708 menos 1015, que vai dar um resultado de menos 307. Então, a segunda etapa também foi efetuada, ok? Agora, o que a gente precisa fazer é elevar o desvio de cada dado ao quadrado. Então, vamos lá. Ceilândia, 549 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 549 vezes 549, que vai dar 301.401. Planaltina, 46 ao quadrado, que é igual a 46 vezes 46, 2.116. Samambaia, menos 7 ao quadrado, prestem atenção. Menos 7 vezes menos 7. Portanto, o resultado é positivo. Menos vezes menos dá mais. Então, o resultado é positivo, 49. Taguatinga, menos 281 ao quadrado. Menos 281 vezes menos 281, o resultado também é positivo, 78.961. E Gama, menos 307 ao quadrado. Novamente, o resultado vai ser positivo e a gente vai multiplicar 307 vezes 307, vai dar 94.249. Ufa, mais uma etapa vencida. Muito bem, a última etapa, então, para o cálculo da variância é fazer a média aritmética desses desvios que a gente acabou de elevar ao quadrado. Então, tá aí o nosso cálculo. Agora, eu já chamei de V, que é a variância. Então, eu vou somar esses 5 valores obtidos na etapa anterior e vou dividir por 5. Tá aí a nossa expressão, né? E, portanto, variância é igual a 476.776 dividido por 5. Fazendo essa conta de divisão, nós obteremos, então, que a variância desses dados é de 95.355,2. Caramba, mas e afinal de contas, o que indica a variância? Bom, esse valor que a gente encontrou, né, que é tão alto, 95.355,2, ele indica uma alta dispersão dos dados. Então, esses dados estão muito diferentes, tá? Quanto maior for a variância, mais heterogêneos são os dados. Dito de outra maneira, mais dispersos estão esses dados, tá? Se a gente for ver o menor do maior, eles estão muito longe um do outro. Da mesma forma que quanto menor for a variância, mais homogêneos são os dados, ou seja, menor é a dispersão desses dados. E aí, portanto, se essa variância for igual a 0, significa que não há dispersão. Então, os dados são absolutamente iguais, tá joia? Era isso, gente, para falar sobre variância. Deixaremos o desvio padrão para a próxima aula. Agora, vocês podem ir ao formulário e depois no livro didático de vocês. Lá tem explicação sobre esse conteúdo nas páginas 213 a 216 e vocês podem fazer o exercício número 32 para ajudá-los a fixar o conteúdo. É isso, galera. Até mais!